Bem-vindos à aula número 4 de Introdução à Construção e Análise de Algoritmos. Na aula de hoje, nós iremos continuar a falar sobre custo computacional. Na aula anterior, nós definimos que o custo computacional de um algoritmo é dado pela soma do custo de cada linha, sendo C1 e C2 seus custos unitários. Um algoritmo cujo custo computacional é independente da entrada, ou seja, independente de quais sejam os A's e B's que entrem nesse algoritmo, vai sempre rodar o mesmo número de vezes, é chamado de custo constante, ou seja, vai sempre ser o mesmo. Agora, imagine o seguinte caso. Na construção de um bolo, quando vamos misturar a massa, nós vamos adicionar farinha, depois leite. Farinha, leite, farinha, até o final que nós misturamos leite e por último farinha. Perceba que o custo de adicionar farinha e leite, C1 e C2, são repetidos N vezes. Ou seja, não tão somente será o custo unitário da linha, mas a quantidade de vezes que essa linha vai se repetir. Usando um algoritmo como exemplo, o algoritmo do fatorial, cada linha vai ter seu custo C, que nós chamamos de custo C1 na linha 1, onde nós simplesmente criamos uma atribuição. Porém, quando nós temos um loop, nós dizemos que vai ser N vezes o custo da linha. Na linha 2, para cada i de 1 até n, nós vamos ter o custo de n vezes, ou seja, esta linha vai ser executada n vezes, sendo n a nossa entrada. E a linha 3 vai ser a quantidade de vezes que ela vai ser executada dentro do loop, que é n vezes. N vezes C3, sendo C3 o custo unitário da linha. E por último nós temos o retornar, que é constante, que é um C, que vai depender da nossa entrada. Quando nós analisamos isso, nós vamos fazer a seguinte função. O custo computacional é a soma de C1, a primeira linha, mais n vezes a linha 2, mais n vezes a linha 3, mais C4. Nós dizemos que este algoritmo é um algoritmo que vai ser executado dependendo da entrada. Se a entrada aumentar, o nosso custo vai aumentar linearmente. Vamos dar um exemplo agora do encontrar o maior. Encontrar o maior, nós vamos ter a linha 1, que vai ter um custo linear de ser 1, ou seja, um custo constante. Já a nossa linha 2, que é um for, vai para cada elemento existente em L, ou seja, para cada elemento, então isso implica que ele vai rodar para o tamanho de L. Logo, nós definimos o custo da linha como N vezes C2, que é o número de vezes que ele vai ser repetido vezes o custo da linha. A linha 3 nós vamos ter N vezes C3, que é o custo da linha vezes a quantidade de vezes vai ser repetida, o mesmo para a linha 4. Porém, a linha 4 só vai ser executada se for maior. Entretanto, nós ainda consideramos que ela vai ser executada N vezes. No pior caso, nós vamos ter uma lista ordenada do menor para o maior e nós sempre vamos verificar e sempre vai dar maior. E a linha de retorno é um custo constante, já que simplesmente retorna um valor. Nós definimos como o custo da linha 1, C1, mais N vezes. Nós podemos aplicar o princípio de distribuição e juntar todos os custos da linha C2, C3 e C4 e dizer que N vezes C2, C3 e C4 é N vezes, entre parênteses, C2 mais C3 mais C4. Mais o custo de retorno, que é um custo constante. Podemos ver que o algoritmo 3, que é encontrar o maior, vai ter um loop só, que é de tamanho n, então nós podemos, de maneira geral, definir ele como um algoritmo de custo n, ou seja, no pior caso, ele vai rodar n vezes em loop, o que faz ele entrar na classe dos n, que é o segundo melhor, sendo o pior 2 elevado a n. Na próxima aula, nós vamos analisar o custo de um algoritmo definindo o que ele faz.